Mas vamos lá. Eu vou fazer a prece. A gente vai falar hoje de... Deixa eu pegar aqui o capítulo. Deixa eu achar de novo. Doença como caminho, a psicossomatização. O que são as doenças e como trabalhá-las. Hoje é o dia que você vai identificar tudo quanto é zica que você tem na vida, entendeu? Enfim, e vamos lá. Vou abrir aqui o nosso evangelho para a gente começar. Buscais e achareis. Pedi e se vos dará. Buscais e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabereis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que vos pedem? Enfim, vamos fazer a nossa prece. A gente vai linkar isso aqui em algum momento. Vamos embora. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a nossa querida veneranda, que nos auxilia com muito amor e carinho e abre as portas de sua casa para que possamos, da melhor maneira, compreender aqueles assuntos que nos levam ao autoencontro. Então, assim, pedimos a ela que nos oriente na nossa noite de hoje e que possamos, da melhor maneira, nos identificar e fazer o nosso processo de autoencontro. Graças a Deus. Gente, eu estou no escuro e eu não percebi. Piorou muito, né? Era só para testar, Foi. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de doença. Engraçado é que esse tema foi o mesmo tema que eu falei na quinta-feira no Mednesp. Não sei falar Mednesp. É Mednesp, gente? Quem foi me corrige? Obrigado. Eu mesmo falei num lugar que eu não sei onde foi que eu falei. Entendeu? Perceba isso, né? E a gente falou sobre doença como caminho. E o engraçado foi que a gente estava numa mesa que tinham 2 cardiologistas, um neurocientista, né? E todos eles cheios de títulos, né? Ah, fulano não sei o quê, da cadeira tal, do não sei da onde, não sei do quê, fulano não sei o quê. Eles apresentando com PowerPoint, não sei o quê. Aí chega eu, atrasada, única mulher da mesa. Senta na mesa, todo mundo de terno e gravata e eu de vestido, alegre e contente, né? O que você é, minha filha, pra gente apresentar você? O analista junguiana. Aí ele ficou esperando assim, tipo, tem mesa, cadeira. Eu falei, aí sofre, senhor. Me dá um curso pela internet. Pronto. E aí ele ficou meio assim, né? Anunciou. E aí a gente foi falando sobre uma área que não é muito pensada na medicina, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. E quando acabou a palestra, eu tinha uma mesa de debate. E aí só eu respondi pergunta. Aí os médicos começaram a fazer pergunta para mim. Sabe aquela coisa assim, não entendemos o que está acontecendo aqui? Foi muito engraçado. E aí... Oi? Não está online. Você tem que adquirir com o seu... recurso financeiro, entendeu? Obrigada, amor. Não senti, meu bem, porque eu fico tudo pra ser linda, entendeu? A gente não sente frio, a gente fica maquiado, né? Eu não saímos sem um salto, né? Mentira, sem salto a gente sai, a gente não sai sem maquiagem. Mas, enfim, aí foi mais ou menos isso. Eu vou trazer um pouquinho do que eu falei aqui pra vocês, né? A gente lá no Congresso Médico, a gente estava escutando muitas referências acerca da medicina, né? Dos avanços que a medicina vai tendo. O espiritismo e o coração, o espiritismo e o cérebro, o espiritismo... né? E aí o que a Joana vem trazendo aqui pra gente? Ela fala, muito lindo, muito bonito isso, gente, isso bem legal, mas ela traz um conceito pra gente de modelo organizador biológico, que ela vai chamar de MOB, tá? Nos livros, principalmente o livro Plenitude, para quem quiser entender isso, onde ela vai falar de doença, e ela vai dizer o seguinte, que da mesma maneira que a sua psique tem os órgãos internos. Quais são os órgãos internos da sua psique? Você tem o inconsciente, você tem o subconsciente, você tem os arquétipos, os complexos, você tem lá a parnafernada toda que a gente vem aprendendo, certo? Da mesma maneira, quando você encarna, você precisa representar o que tem na sua psique, no seu corpo. Então, o primeiro princípio que nós vamos aprender aqui é:
tudo que a sua psique, ou melhor, o seu espírito, pode fazer, o seu corpo também pode. Aliás, olha como é que é curioso isso pra gente. A gente aqui tem um corpo, nós temos outras pessoas que a gente se correlaciona e conversa, e nós temos uma busca do divino, certo? Nós temos uma busca de Deus. E nunca ninguém aqui viu Deus. Você nunca vai ver Deus. Você vai saber dele por uma certeza interna e intuitiva, certo? As suas células funcionam exatamente da mesma forma. Elas não sabem de você. E você é o Deus delas. Isso é muito louco. E você quer saber qual é a célula mais iluminada que tem? É a célula do câncer. Porque ela é aquela que se rebela do sistema, é aquela que fala assim, descobri alguma coisa e vambora. E ela começa a falar pra gente de alguma coisa que a gente não sabe dentro de nós. Então, pra gente poder fazer uma analogia, se eu sou o Deus das minhas células, vai funcionar da mesma maneira. A minha psique é como se fosse o Deus do meu próprio corpo. Então, tudo que eu tenho na minha psique, que não está funcionando, que não está agindo corretamente bem, que eu não estou me sentindo, enfim, quando eu não consigo digerir certas informações, a gente digere, assim como a psique, certo? Você adquire uma informação, a psique vai transformar num complexo, lembra que a gente falou? E vai arquivar no seu inconsciente, como um conjunto de informações harmônica ou desarmônica, certo? Beleza, obrigada. Adoro quando falam assim comigo, né? Adoro, gente, podem repetir, tá? Certo, certo. Eu me sinto assim... Exatamente. Né? Então, tudo a gente vai correlacionar. Então, da mesma maneira que você consegue, que a sua psique é obrigada a lidar com o inconsciente coletivo, né? Os arquétipos, por exemplo, o arquétipo que está presente na nossa sociedade, que está presente no momento do nosso país agora, que está presente na sua família, mas os membros da sua família que vão formando uma rede energética, fazendo com que você aprenda a se diferenciar da massa do todo. Você vai ter um órgão no seu corpo que faz a mesma coisa, chamado pulmão e sistema respiratório, ó. Eu pego de fora, relaciono com o que há de dentro e o meu produto, né, o produto da minha respiração, exatamente. Então, o seu corpo ele é um reflexo de tudo que a sua psique faz. Quando a gente entende isso, não existe mais aquela pessoa que vira assim, ai, fiquei doente porque o ar-condicionado ficou na minha cabeça. Não, querido, o ar-condicionado, né, já ficou na tua cabeça quantas vezes na sua vida que você não ficou doente? Então, se eu fico doente porque o ar-condicionado está na minha cabeça, eu sou obrigada a linkar o ar condicionado com as questões simbólicas da minha vida. Como eu estou, como eu venho me manifestando, quais são meus desafios. Por isso que a gente fala de psicossomatização. A psique vai funcionar assim, gente. Se você precisa trabalhar uma coisa X e você não consegue trabalhar, o que ela vai fazer? Ela vai começar a encadear situações, vai trazer pessoas com aquelas qualidades, ela vai dar todas as formas de você enxergar. Se você não enxergar, o que ela faz? Ela materializa. Paft! E aí um órgão seu é afetado. Então, existe uma técnica terapêutica que a gente utiliza na Gestalt terapia, mas que a gente pode adaptar aqui para a psicologia junguiana, que a gente trabalha, que é o seguinte: quando você está doente, empreste uma voz à sua doença. Então, quando você está com conjuntivite, né, conjuntivite, obrigado, é porque é uma pessoa que eu recentemente vi com conjuntivite, falei, ai, tenso, né? Aí ele, ai, não posso chegar perto de você que eu vou pegar. Eu falo, relaxa, não vai pegar, nada me irrita quando eu olho. E ele não entendeu nada, né? Mas ele está numa plena irritação, porque tudo que ele enxerga, ele começa a perceber a necessidade dele começar a se cutucar, dele começar a mudar a vida dele. E ele não quer enxergar. E um dia ele chegou numa sessão e virou para mim e falou assim, eu acho que eu não quero fazer esse tipo de terapia que eu indiquei para ele. Ele falou, porque eu sou muito novo e tem coisas que eu não quero ver. Na outra semana ele apareceu com conjuntivite. Falei, tá aí o teu problema. Por que você não quer ver? E aí daquela, né? Ai, não sei. Aí a gente vai nos sonhos, a gente vai começando a fazer todo esse, né? Essa coisa. E quando eu falei pra ele, olha, só porque eu falei pra você que você tá com conjuntivite, você não sabe o que você, né? Que você não quer ver alguma coisa que tá te irritando, a conjuntivite vai embora. E aí chegou na casa dele, a conjuntivite foi embora, ele só mandou uma mensagem assim pra mim, bruxa,
e aquele boneco roxo, né, do diabo. E foi isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a maneira que a gente trabalha a doença na psicanálise é assim. Se você entra na psicanálise, na psicologia de Joana, né? Se você entra aqui com uma doença, né, com o espiritismo fala isso. Se você tem alguma questão, a tua questão é do espírito. Ela não é do seu corpo. O seu corpo é um reflexo do seu espírito. Então, se eu estou espiritualmente, quando a gente fala espiritualmente, não é no sentido religioso de ser, não. É no sentido do autoconhecimento. Se eu estou em falta com alguma coisa, aquela doença vai aparecer. Ou se aquela doença me faz visualizar uma outra coisa, um outro aspecto de mim mesmo, ela vai aparecer. Então, doença, gente, não é castigo. Porque a gente tem a ideia de falar assim, tô zicado aqui, doença vai aparecer aqui. Sim, mas a gente vai pegar aqui as doenças de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que era um homem iluminado, teve artrite, artrose, teve hanseníase e teve glaucoma. Só isso, né? Só, gente, a pessoa só ficou... Oi? Calma, vou chegar na criança muito pequena. Ainda estou em Francisco, daqui a pouco eu vou para crianças muito pequenas. Daqui a pouco eu chego nos problemas de ossos, estrutura. Vamos embora. Mas vou falar. Olha só. E para Francisco, quando Francisco começa a entender o que é essa libertação que ele tem que fazer, o fato dele não poder mais enxergar, o fato dele não poder mais se mexer, o fato dele ter que lidar ter que ficar ali, lidar com aquela comunidade de franciscanos e tal, tudo aquilo leva ele a uma compreensão muito grande, né, do que é o autoconhecimento, do que é você conhecer Deus dentro de você e por aí vai. Foi, gente? Então, doença e autoconhecimento é uma coisa correlacionada. Se você quiser que a doença desapareça, você tem só um caminho. Ou você ouve ela, ou ela vai sumir porque você vai tratar na medicina. Mas vai voltar uma outra coisa, que quer dizer a mesma coisa. Aliás, isso está no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, se eu não me engano é página 32, onde ela vai falar dos anticorpos, ela vai falar das bactérias e das viroses. Ela vai dizer assim, não adianta você ter uma virose, curar a sua virose, ou ter ter um problema X e curar teu problema X, e não saber de onde veio esse troço, porque vai voltar. E vai voltar, pode ser com uma outra doença física ou com uma outra situação bem pior, porque a questão é aquela história, né? É igual o filho teimoso. Você vira para o seu filho e fala assim, sai daí. A criança está lá. Você olha de novo para a criança e fala o quê? Sai daí. A criança está lá. Na terceira vez, como é que você fala com a criança? Ah, adorei, ó. Não vai sair, não? Porcaria, se não sair, eu vou quebrar teus pés. Era ser assim, era ótimo. Aí a gente saía imediatamente para não ficar sem os nossos pequenos pés. As mãos, as costelas, né? O fígado. Né? Ela sempre ia comer um pedaço nosso. Aí era assim, ela educou a gente fantasticamente desse jeito. Era assim. Cristiane, tira a mão daí que eu vou quebrar seus dedos. Na hora, entendeu? Podia quebrar o dedo? Pode, lógico. Pode. Às vezes você está andando por um caminho completamente equivocado e você tem uma doença literalmente para parar. Para você, cara, entra aí. Muitas vezes a gripe funciona como isso. Às vezes a gente está indo num caminho, né? Daqui a pouco, do nada, a gente fica gripado. Aí a gente é obrigado a entrar no nosso castelo, né, construir aquela nossa, né, trincheira de papel higiênico, né, falar, ninguém me toca, não posso falar com ninguém, não sei o que lá. E você é obrigado a ficar como? Em si mesmado, para você poder refletir o que ou está difícil de você visualizar e você não quer, ou o que você cansou de tentar, né, não ser e está parecendo, enfim. Ou que caminho é esse que você está indo e que você tem que parar e refletir sobre ele. Então, o corpo, gente, é um dos nossos maiores instrumentos que a gente tem. Tudo que está no seu corpo vai falar sobre você. Sabe aquela história da assimetria que a gente tem? Um olho igual que o outro olho. Isso fala do seu tipo. Porque o nosso corpo é dividido em lado esquerdo e lado direito, né? E quando você pega aquele yin e yang, sabe? Aquele símbolo do... Eu não sei falar o nome daquilo, gente. É porque me fugiu. Não é yin yang. Yin yang é o yin e o yang. Mas tem um nome. Travels, tá, gente? Aquele simbolozinho dos Travels, tá? Que tem um lado branco, uma bolinha preta, um lado preto e uma bolinha branca, que ficam em movimento. Ótimo. O seu corpo é exatamente isso. É um lado preto com uma bolinha branca e um lado branco com uma bolinha preta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso lado esquerdo, tá? E está ali, é o nosso lado masculino com uma bolinha feminina.
lado direito. E o lado direito está ligado com o nosso lado, né, feminino, com uma bolinha masculina. Então, quando você tem alguma lesão, por exemplo, nas laterais, né, nos lados, por exemplo, machuquei o pé esquerdo. Cara, isso fala mais do que você pode imaginar. Isso está falando não só da sua base, mas está falando da sua parte, do seu complexo paterno, da sua questão com crença, com os valores. Isso tudo é o simbólico. Para quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro que vende aqui na livraria, chamado Doença como Caminho, do Rudin Dawkins, tá? É um nome estranho, não sei nem escrever isso, tá, gente? Então, você guarda doença como caminho, tá? Ótimo. E para quem é um pouco mais hipocondríaco, tem um livro ótimo que é Doença como Símbolo, que é uma pequena enciclopédia de todas as tragédias que você pode ter na sua vida, né? Desde unha encravada até sei lá o que, entendeu? Todas as doenças do mundo estão gravadas ali. E até a maneira do parto, gente, olha que engraçado. Ele vai dizer assim, crianças com parto cesárea, crianças com parto normal, crianças que ficaram meio enforcadinhas, né, na vagina, e ele vai, ele vai dizendo tudo, ele vai explicando exatamente o que é. E é bizarro. Mesma coisa. Doença como caminho, e outra doença como símbolo. Também tem o doença como linguagem. É porque o que acontece? O doença como símbolo, ele é um compêndio do doença como caminho e doença como linguagem. Doença como caminho vai explicar toda essa teoria que eu estou falando para vocês da psicossomática. Que toda doença está falando de um reflexo nosso, das nossas características, da nossa maneira de estar no mundo, das dificuldades que a gente tem psíquicas e tal. Pronto. No doença como linguagem, ele vai particularizar alguns pedaços. Ele vai falar sobre braço, corpo, entendeu? Tipo, tronco, membros inferiores, não. Ele vai particularizar. No doença como símbolo, ele vai somatizar tudo. E tem até um prefáciozinho ali para você ler no começo do doença como símbolo, que dá meio que para entender. Oi? É isso, ele vai particularizar. Então, no primeiro ele vai pegar o contexto geral, no doença como linguagem ele vai dar uma particularizada, ele vai aprofundar, por exemplo, o olhar sobre um braço, olhar sobre uma perna, olhar sobre o sistema digestivo, um olhar sobre o sistema nervoso, e aí ele vai pegar, no doença como símbolo, vai compilar tudo isso, e é aquela coisa assim, estou com gripe, dicionário, você vai lá, tipo, gripe, aí ele vai dizer... Está zicada porque está assim, assim, assado, está brigando com fulano, ciclano, vai se tratar. Literalmente, tá, gente? Oi? Pois é, o mais bizarro é que se você for rebelde e ler, você fica chocado porque tem alguma coisa bizarra que está falando sobre você e você não sabe por quê. Aí você é obrigado a ler os outros dois para entender da onde que esse louco tirou isso. E para quem é mais místico ainda, lá no finalzinho de cada doença... Cadê a Surreia? Para você essa parte. Lá no finalzinho de cada doença tem assim, Plutão, Marte, aspecto de Lua e não sei o quê, entendeu? Que é melhor ainda, que você já sabe aonde a pessoa está tropicando, entendeu? Quê? Ela está falando dos signos. No final ele ainda coloca a questão do seu mapa astral. Tá, não vou falar de signo. Não me obrigue, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Não, eu só falei para dar uma dica aqui, amiga. Do signo? Doença como símbolo. Como símbolo. É o símbolo daquilo que eu preciso remir em mim. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui que fica muito fácil. Vou dar o meu exemplo, tá? Olha só, teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando no complexo paterno. Porque o pessoal já deve ter percebido que quando eu falo do meu pai, parece que eu estou falando de Jesus Cristo, né? Mas não é Jesus, meu pai é só meu pai. Um sorriso fica, né? É maravilhoso, né? E isso é um problema quando a gente começa a ter que enfrentar, né, a nossa própria vida, né? Não, porque seu pai também não é Jesus, nosso pai não é Jesus, isso é muito louco, né? Já foi que se o pai dela, se quiser aparecer, só para ela, vai cutucar assim que está lá em cima no atendimento fraterno. Então, assim... O que aconteceu? Na época em que eu comecei a trabalhar o conflito do meu pai, quando eu saquei que a questão era o meu pai, eu fiquei muito mal. Eu não queria destruir aquele complexo que estava dentro de mim, porque no meu ser, fazer essa destruição do pai, para humanizar o pai, trazer o pai do divino para o humano, e todos nós temos que fazer um caminho para a gente trabalhar, é muito difícil, porque às vezes você vai ver um lado do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido, que você não queria ver.
Tava tão legal assim, Senhor. É igual você ir pra Disney, entendeu? E o Mickey arrancar a cabeça. Você fala, tava tão legal. Eu tava tão imerso no universo da Disney. E você, Mickey, desgraçado, é um latino-americano, né? Um mexicano, que tá no... né? As cucarachas. Ou você é um brasileiro fazendo intercâmbio, um garoto de 24 anos que tá na PUC, vestido de Mickey. Isso me deixa muito mal, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a nossa psique, ela se defende contra isso. E aí, olha que curioso. Eu fui encontrar com meu pai, a gente foi comer uma pizza. E eu já estava tendo vários sonhos em relação a isso. No dia que ele marcou uma pizza comigo, eu falei, Babu. Falei, ai, que tenso. Falei, vamos lá. Cheguei na pizza, sentei. Não deu 2 minutos, comecei com uma cistite absurda. Ia vir aquela dor. Eu falei, não, cistite eu não vou ter. Peguei e falei, pai, preciso ir no banheiro 5 minutos. Fui no banheiro, comecei a fazer a mentalização. Falei, já entendi, eu estou com raiva do meu pai inconsciente, não sei o que é, patatá. E comecei, ainda boto isso no meu namorado, coitado, né, gente? Porque a gente vai ainda buscar um namorado que parece com o pai, né? E aí, daqui a pouco parou de arder, parou de doer. Peguei, voltei e foi. E não tomei um remédio, não tomei nada, simplesmente acabou a dor, parou tudo. Eu já entendi o recado dela, fui para a mesa alerta. Deixa eu ver o que me irrita. E eu passei o jantar inteiro tentando entender o que me irritava. E eu achei várias coisas. E coisas que antes eu falaria assim, que fofinho. Né? Nesse momento eu falei, que bizarro. Né? Que louco. E eu comecei a perceber aquilo e falei, nossa, não. Cheguei em casa, fui fazer, né? Contei tudo isso pra Iraci, a gente começou a conversar. Ela, porque a sua mãe sempre tem uma visão do seu pai que não é a sua, né, gente? É sempre assim, o pai é um capeta, um demônio, né? Oi? Ainda principalmente quando separa, né? Que fica uma visão meio que alguma coisa deu errado, entendeu? Ainda a mãe ainda fala assim, não quero que seja uma visão do seu pai, mas seu pai... É difícil. Você fala, mãe, obrigado, agora tô mais serena, né? Mas, enfim, era assim, apesar de ser muito ética, né? A gente via desde pequena, né? Teu pai é bravo, não sei o que, aquelas coisas todas, enfim. E eu comecei a ver esse lado, que eu não via, que era muito parecido com o que minha mãe tinha visto durante um tempo. E a gente começa a integrar. E aí, nisso, isso passaram assim, acho que foi uns 3, 4 meses, eu fui fazer um exame de urina, porque eu ia fazer um procedimento, e aí no exame de urina deu que eu estava com infecção urinária. E aí o médico perguntou assim para mim, você não sente arder? A minha resposta, gente, o cardiologista, coitado, né, na hora de fazer lá as coisas, ele, você não sente arder? Eu falei, não. Aí ele, mas você tem infecção urinária. Eu falei, não, tem um problema com o meu pai. Aí ele ficou me olhando com uma cara assim, ele... Como assim? Eu falei, senhor, fique tranquilo que eu estou resolvendo tudo, estamos fazendo a análise direito e pronto, acabou. Ele ficou meio chocado com o que ele ouviu, né? Tem um problema com meus pais. Passou um tempão, né? Mandaram fazer lá, né, de novo o exame de urina, não sei o quê. Normal. Resolvido o problema. Sem remédio nenhum, gente, sem remédio nenhum. Que vida era essa que eu tava levando, né, dentro de mim? Oi? Não, gente, eu não fiz nada, não tô brincando, eu absolutamente não fiz nada, simplesmente eu entendi o problema. Vamos pegar aqui o problema, é bacteriano, né? Então a gente está falando de bactéria no seu corpo. Bactéria é uma vida que é uma vida além da sua, que está vivendo no seu corpo, concorda comigo? Tanto que a gente toma antibiótico, antibios, antivida. Que vida é essa que eu não quero que entre no meu corpo, que entre no meu sistema e que produza alguma coisa e que tem que entrar e que tem que produzir? Estou falando que eu tenho que chegar a bactéria e falar, me domine, né? Não. Estou falando que por isso que eu estou falando do símbolo, gente. É o símbolo, tá? É o símbolo. Existe alguma vida no corpo que não pode ser manifestada. Existe alguma coisa em mim que eu não quero que seja manifestada. Eu já falei para vocês. Aqui é o difícil a gente quebrar e encontrar o lado humano. E o lado humano é o lado que eu não quero que tenha vida dentro de mim. Porque eu quebro aquela idealização de pai, certo? Então, enquanto eu não entender isso, a bactéria vai continuar ali. Aliás, quem viu... Oi? Pois é. Isso parece meio louco, gente, mas não é. Meu professor, por exemplo, de... Oi? Isso funciona para qualquer coisa. Por que a gente está falando isso? Parece uma coisa meio mística, meio, que bizarro, mas e a medicina? Onde é que entra a medicina? A medicina, minha filha, é aquela história. Eu posso tirar um prego da parede com a minha própria mão, como eu fiz agora. Eu simplesmente tirei a infecção urinária com a própria mão, mas eu poderia ter usado um martelo. Vou no médico e puf! Né? Ele me dá um remédio, corta aquilo, mas eu tenho que continuar pensando, senão toda vez que eu encontrar a pessoa vai ser a mesma coisa. Entenderam?
É igual válvula de escape. Vou dar um outro exemplo aqui. Hoje eu encontrei uma criatura que me soltou a seguinte frase. Não, tô bem, tô maravilhoso, só tô um pouco gripado, com a garganta doendo. Aí eu, e o que aconteceu? Aí ele falou assim, nada mesmo, semana foi ótima, tudo bem. Eu falei, não foi ótima. Ele, realmente, terça-feira ele começou. Meu chefe me falou não sei o que, que 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 não sei o que. Não, mas eu não fiquei doente no dia que meu chefe me falou, fiquei doente hoje. Aí eu falei, hoje? Ele, não, na verdade, ontem, que eu fiquei muito mal, hoje eu tô meio assim. Eu falei, e ontem era o dia de você encontrar com o teu chefe, que ele trabalha um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Ele era. Eu falei, que curioso, né? Aí ele parou assim, eu falei, o que você queria falar pra ele que você não falou? Aí começou. Tá. E a garganta, né? Então, gente, a maneira de você tratar a doença, ela você vai a favor dela, você nunca vai contra. Você nunca vai, eu não vou destruir um câncer. Não faça isso. Primeiro ouça o câncer. Eu tenho câncer no meu estômago. Se o seu estômago é o órgão que digere, você tem que ser, ou você não está digerindo certas coisas, ou você está engolindo o que você não tem que engolir. De duas, uma. E eu preciso entender o que é. E se eu não fizer um flashback da minha vida, olhar para trás e começar a tentar entender isso, esse câncer some, ou se eu não entender e continuar agindo da mesma maneira, ele faz uma metástase. Você não tem que ter nem compaixão com a doença. Você tem que, a história tem que ter. Você tem que fazer o amar o vosso inimigo. Porque aparentemente a doença que aparece no seu corpo é o seu inimigo. Porque ela te impede de fazer o que você fazia antes, ela vai deixar você preocupada, ela vai fazer você gastar dinheiro, ela vai mobilizar um monte de coisa. A partir do momento que você fala assim, que você tem compaixão e fala, não, beleza, cara, eu vou te escutar. Vamos sentar aqui e vamos caminhar junto. Acabou o problema. Brigada, é uma sombra. É a materialização da sua sombra. Tem, lógico, você não tem que tratar com ódio. Se tratar com raiva, você está renegando. Tem que tratar com carinho. Tem que entender que a doença, a doença, ela aparece no nosso corpo quando ela quer arrumar uma parceria, sabe? Quando ela fala assim, acho que eu posso ajudar essa amiga. Amiga, tudo bom? Tô aqui com você. Aí a gente entende o quê? Ai, meu Deus, né? É o inimigo. E não é, ela é um sinal. Quando a gente entende isso, a relação com o nosso corpo muda. E a relação com a doença muda também, porque a gente começa a perceber, pensa e vai embora. Não, eu falei isso porque assim, quando eu fui fazer isso, até funcionou, mas eu fiquei conversando muito boazinha. E aí eu vi quando o seu diálogo aí com a sua doença foi mais, tipo assim, daí você acabou não sendo mais ataque. Eu não fiz isso, eu fiquei dando Não, tudo bem. Mas quando eu falo assim, já acabou, não precisa mais dar ataque, não é que eu não falei pra ela assim, eu falei, não, eu tô te ouvindo. Foi com todo o carinho do mundo, mas ela não precisa mais dar ataque, por quê? Porque eu já ouvi. Entendeu? Eu já entendi. Se eu não tivesse entendido... Mas isso também é a maneira como eu me conheço. É a sua maneira. Aí vem o ariano. É papum. Já deu, já entendi, tchau. Tudo bem, isso é do jeito que... Sumiu, então foi. Entendeu? É a questão de conversar, a maneira que você vai ter de conversar com a sua doença é sua. Se você falar fofa com ela, se você mandar ele catar um coquinho, contanto que funcione, tá bom. Ela não se revolta, a doença não fica ressentida, gente. A doença fica ressentida só se você não quiser ouvi-la, entendeu? Porque você não entendeu. Agora, se você entendeu, ela tá ótima. Então, é exatamente esse o movimento que a gente tem que fazer. É essa busca que a gente vai fazendo de entender o símbolo que a doença tem. Eu falei isso num congresso médico. E o que aconteceu com os médicos? Tudo pipocando. Aí teve uma pergunta, a criatura que soltou a pergunta assim, o que ela tinha que fazer com obesidade? E eu falei para ela, a obesidade, né, a questão da obesidade está ligada àquilo que você carrega muito das questões familiares, dos complexos familiares, nananã. A terapia é você trabalhar a sombra familiar, ponto, acabou, né? E aí o médico falou assim, não, mas é importante ela saber o que é obesidade, porque ela vai que ela tem um problema na tireoide. Quase que eu falei, Senhor, então ela tem que fazer terapia também, porque se ela tem um problema na tireoide, significa que ela tem alguma outra questão. Mas não foi, né, gente? Mas existe uma dificuldade das pessoas entenderem isso, porque isso parece loucura, mas não é. Aliás, tinha uma... Também se cura quando você entende o problema que está passando. Lógico. Tinha uma...
É uma sombra familiar. É uma sombra familiar. Aqui, gente, doenças genéticas que a família inteira tem é sombra familiar. Alguém tem que quebrar aquele processo, entendeu? É uma sombra familiar que, em vez de acontecer... Por exemplo, os Kennedys têm uma sombra familiar. Todo mundo era assassinado. Até alguém quebrar esse vínculo e falar, opa, beleza. É a mesma coisa a doença. Todo mundo vai pegando. Até alguém sacar o que é aquilo. Porque nós não somos só fruto de nós mesmos como um conhecimento aqui do agora dessa personalidade. A gente carrega os nossos ancestrais. Vou dar um exemplo das mulheres. A gente falou, se o ânimo da mulher passa de mãe para filha, ou seja, se a maneira que a mulher vai enxergar o sexo masculino passa da mãe dela para ela pegou de quem a mãe dela? Da mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e que chegou em Eva. Mas os pais são todos diferentes. Oi? Vamos lá, vocês estão querendo falar de doenças pontuais. Se eu for responder cada doença pontual, eu não vou conseguir falar. Mas o infarto está falando pra gente de uma dificuldade. Não é genético. Lógico, tudo, qualquer doença tem que entender a causa, entendeu? Hipertensão, problema de, ela perguntou ossos, que é problema na estrutura. Então, provavelmente, se você tem um problema, por exemplo, vamos pegar aqui de coração. Quem mais tem, no nosso índice, né, na nossa pesquisa, a população masculina, ela manifesta muito mais infarto do que a feminina. E o masculino tem uma questão que o feminino, por exemplo, para nós não é um problema. Para as mulheres não é um problema trabalhar com as emoções e com os sentimentos. A mulher não se incomoda de mostrar o quanto ela valoriza alguma coisa. O homem às vezes se incomoda. Por quê? Porque tem toda uma questão da energia masculina que funciona diferente. Tanto que o caminho de individuação dele é ele ir para essa energia. Então, quando ele não faz isso, infarto é um fato, entendeu? Bom, estrutura, ossos, né? O nosso osso está falando não só da nossa estrutura, mas da nossa capacidade de envergar alguma coisa, né? De se manter, né? A estrutura do nosso corpo. Então, a estrutura da nossa psique, a estrutura das nossas crenças, estrutura dos nossos valores, vai depender aí se é mão, se é pé, se é costela, se é bacia. Por exemplo, bacia a gente fala que é dificuldade de jogo de cintura, literalmente. Entendeu? Pessoa que quebra a bacia, que lesiona a bacia, tem algum problema na bacia, dificuldade de jogo de cintura. Coluna está falando da dificuldade da verticalização. Ou está falando de uma adaptação para essa verticalização. Entendeu? Como assim um exemplo? Vou dar um exemplo da minha coluna. Se vocês olharem, eu sou assim, ó. Onde é que você aprendeu a ser assim? Vou contar para vocês o dia que eu aprendi a ser assim. Quando eu estava na escola e a professora de educação física virou e falou assim para os alunos: sentem direito, senão vocês vão ficar corcunda. Naquele momento, ela mandou em mim. E naquele momento eu não gostei. E naquele dia eu falei assim: eu não vou ficar assim. E aí, o que isso fala de mim? Fala de N questões, né? Que para eu poder me trabalhar minha individuação, eu tenho que aprender uma coisinha chamada o quê? Obediência. Tô falando que eu não posso fazer um RPG e mudar. Posso, tá? Mas eu tenho que entender isso, porque se eu não entender isso, vai aparecer de uma outra maneira. E vocês estão entendendo, gente? Parece que eu tomei um ácido. Hoje eu estou completamente alucinada. Por exemplo, uma doença celíaca. Você não pode comer uma determinada número de diabetes. Diabetes, quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de... A diabetes, ela é causada pelo quê? A gente linka muito ao açúcar, né? Exatamente, o açúcar não entra na célula. Vamos pegar o símbolo. Como é que a gente trabalha o simbólico, gente? É igual criança. Se o açúcar não entra na célula, a célula não fica... Essa pessoa, aposto a vida, que ela tem uma extrema dificuldade de ver a doçura, a sutileza, a suavidade na vida dela. São pessoas, às vezes, que têm lutas extremas, que têm uma vida muito difícil, ou que têm uma vida muito amarga. É a maneira que ela concebe a vida dela. Entendeu? Então, ela vai trabalhar isso. Eu tive uma paciente que ela tinha 13 anos de idade, né? Ela era linda, só que ela chegou no consultório assim: eu não suporto a minha família. Aí eu, por quê? Porque eu tenho 2 irmãos e meus irmãos não sei o que, e a minha mãe não deixa eu fazer isso. E a menina, ela era assim, a mãe era extremamente católica e a menina gostava de Wicca, pra você ter uma noção, entendeu? Ela queria Wicca, coisa das bruxas, ela queria falar, né, queria fazer magia, quando ela descobriu que eu era espírita, então, nossa senhora, eu falei: você não conta pra sua mãe, filha.
né, que acaba a terapia. Ela ficou encantada, ela perguntava as coisas pra mim, não sei quem, nananã. Só que ela tinha uma revolta muito grande em relação à família. Ela era revoltada, ela tinha o Instagram da revolta. Então você entrava no Instagram dela, tinha o Instagram dela e o Instagram da revolta. Que eram fotos assim que você falava, alguém vai se matar, né? Ou você falava, temos problemas aí. Era uma coisa, e assim, e aí um dia conversando com ela, eu perguntei assim pra ela, ela tava ali sentada, tava com amarga, eu falei, olha, você tem que tomar cuidado pra você não ficar achando que a sua vida é muito amarga, porque daqui a pouco você desenvolve uma diabetes. Eu tenho diabetes desde os 10 anos. Aí eu, desculpa, mas vamos então trabalhar a doçura na sua vida, né? E a gente começou a tentar mostrar para ela por que os desafios eram muito legais, porque ela tinha ideia de que os desafios eram amargos. Então, gente, linkar doença com a questão é muito simples. Literalmente, quando vocês pegarem o livro Doença como Símbolo, tem algumas doenças que não são tão simples. Mas se você for estudar o que a doença faz, como assim o que a doença faz? Aonde é o órgão? O que o órgão faz? Vou dar um exemplo para vocês. Rins. Os rins filtram a água. A água, ela é o elemento da vida. Se você for buscar na mitologia, a água está ligada à deusa Afrodite, que nasce das águas. Afrodite é a deusa do amor. Pessoas com dificuldades imensas de relacionamento vão desenvolver pedras nos rins. Pedra no fluir da água, né? Aí você fala assim, caramba, aí estômago. Pessoas que têm dificuldade de digerir ou de botar para fora sua raiva, ou de perceber que se irritam com alguma coisa, ou pessoas que não conseguem trabalhar o tal do fogo do inferno, porque elas são obrigadas a engolir, aprenderam que isso é normal. Gastrite, úlcera, refluxo, né? Tudo que a gente não consegue, né, trabalhar. Dor de garganta, pessoas que têm problemas com a voz, que ficam afônicas, estão trabalhando o poder, dificuldade de manifestar o poder, porque o poder é manifesto pra gente pela voz, né? Pela minha opinião, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, dificuldade de manifestar o poder. Então a garganta fecha, a garganta cessa, seca, dificuldade de lidar com o ambiente. Quando o ambiente é um problema para mim, eu vou ter problemas respiratórios, asma, bronquite, problemas de alergia e por aí vai. Pele, dificuldade de delimitar contato, dificuldade de você delimitar o contato. Como assim o contato? Sabe quando a pessoa não sabe dizer não? Porque ela é obrigada a ser fofa? Ou porque ela é obrigada a ser boazinha? Alergia na pele. Ó, tic, 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 tic. Porque você não pode fazer isso. Porque alguma coisa entrou para dentro do seu limite, né? É o nosso limite, o nosso contato com o outro. E aí isso vai, pele seca, pele muito oleosa, né? Tudo isso vai falando sobre a gente, né? A doença pega o intestino. O intestino, ele faz o quê? É um órgão que faz o quê? É um órgão de absorção, né? Prende não, é um órgão de absorção, né? É um órgão que a gente absorve os nutrientes, né, do bolo, né, da comida lá que foi saindo, que, enfim, ótimo. Dificuldade de assimilação, dificuldade de compreender. Às vezes, é uma raiva em assimilar certas coisas que vai gerar uma colite. Às vezes, é uma pessoa que tem profundo medo de perdas, onde ela tem que assimilar tudo, ela tem que reter tudo. Então, são pessoas que vão falar, vou passar, minha mãe vai viajar, a pessoa tem diarreia. Entendeu? Eu vou passar por um problema difícil, o intestino desanda, né? Ou prisão de ventre. Prende que Nossa Senhora, né? Não posso perder. Aí quando você vai pegar a pessoa com prisão de ventre, você vai perceber muitas vezes que às vezes ela tem um histórico, principalmente na área profissional, de ter que trabalhar, ter que ir sozinha, e fazer tudo, e sustentar uma casa, e nananã, e por aí vai. Aí você vê por que isso faz isso aqui, ó. Mas ela precisa, para ela poder deixar o fluir, aprender que, cara, isso é esforço dela, mas eu preciso tranquilizar, eu preciso libertar esse medo, trabalhar com essa posse, porque aí tudo aquilo que ela tiver que cuidar e trabalhar, ela vai ter posse, né? Posse de cachorro, posse de filho, posse de periquito, posse de papagaio, posse, sabe? Eu tinha uma paciente que tinha prisão de ventre, assim, era terrível. Ela às vezes não vinha para consulta por conta da prisão de ventre. E ela tinha posse até com as coisas da casa dela. Como assim? Ela tinha uma filha que tinha 10 anos, a filha era uma criança, e a maior briga dela era porque ela chegava em casa e falava assim, você destrói a minha casa, está tudo imundo, você não arruma o seu quarto. Ela ficava a vida inteira com esse problema de arrumação, de não sei o que. Ela pegava tudo mais do que ela precisava. Então, assim, a gente começa a conhecer muito a pessoa quando ela vai falando pra gente das questões que ela vai
tendo. Criança, que alguém me perguntou, que é muito importante a gente trabalhar. A criança, ela forma o ego dela a partir dos 4 anos. Então, as doenças que a criança vão ter, como a criança forma o ego, você imagina que o ego é uma peneira, ele começa com uma peneira, depois ele vai virando uma pedra. Imagina, horrível essa imagem, tá? Eu não tive outra. Imagina uma esponja que vai endurecendo e virando uma pedra. Melhor, né, gente? Obrigada. A esponja do mar fica seca e vira uma pedra. Então, imagina que seu filho é uma esponja do mar quando ele nasce. E aí, o que passa na esponja do mar? Vocês lembram dessa aula de biologia da escola? Eu nunca entendi porque... Aliás, eu fiquei com muito medo da minha própria esponja de banho, quando eu cheguei da aula de esponjas do mar. Falei, será que essa porcaria tem vida? Entendeu? Eu fiquei muito mal. E ela tinha uma cara de ursinho, eu fiquei mais mal ainda. Então, assim... Mas a esponja, toda a água do oceano, ela não faz, não. Você não, você sim. Qualquer coisa entra na esponja. Certo? É igual criança. Qualquer coisa entra na criança. Então, a criança começa as doenças que a criança vão manifestando, estão falando dos pais, da sombra dos pais. Tá? Ah, mas e a criança não tem trabalho nisso? Lógico que tem, porque se a sombra dos pais também vai gerar uma questão para ela, ou ela tem dificuldade de ver isso, ou em outras vidas era uma questão dela, ela vai manifestar. Porque às vezes você tem 2 filhos, aonde um fica, né, zicado e o outro filho não. Um fica doente e o outro não. Né? No mesmo ambiente familiar. Então tem o componente do espírito que traz a sua bagagem, mas tem dos pais. Então criança adoeceu... O problema é seu, entendeu? Essa é a frase. Criança adoeceu, o problema é seu. Olha para o umbigo e vê onde é que a gente contribui. A criança, conforme ela vai crescendo, o ego vai dando uma modificada. E quando a criança começa, quando entra para os 7 anos, que ela já começa, né, a fazer coisas sozinhas, já pode ter certeza que essas doenças que a criança vai ter podem, às vezes, ser de um ambiente carregado que ela não está percebendo, mas também é da dificuldade dela, porque ela vai sair do ego dela, que é o ego familiar, das criancinhas, aquela coisa, para um ego onde ela começa a ter as primeiras responsabilidades, né? Vai com 7 anos, você está, acho que no CA, não é CA, primeira série, sei lá, que agora eu não sei mais nada. Você está na escolinha, você está aprendendo, eu gosto do fulano, ou não, né? Ou você é aquela criança que quer brincar, quer fazer sei lá o quê. Então, a criança começa com as suas primeiras questõezinhas. Dificuldade, adaptação, né? Apego ao pai, ansiedade em extremo, por aí. Então, as doenças também vão falando dela. Quando ficou adolescente, amigo, o problema é dela, graças a Deus. Entendeu? Foi, gente. Cachorro. A mesma coisa, tá? Eu fui assistir uma constelação familiar. Olha que coisa curiosa. De uma criatura que tem um gato e um cachorro em casa. E aí, no meio da constelação familiar, o que é a constelação familiar, para o pessoal poder entender? É uma técnica de psicoterapia, onde as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para enxergarem certas questões, é como se a gente tirasse uma foto da cabeça dela, né, olhasse, cada um incorporasse um personagem e encenasse para que ela possa ver o que está acontecendo, a ordem que aquilo está acontecendo. Então, linka com as questões da família, os ancestrais, e o constelador vai reorganizando esta ordem, vai tirando certas identificações. É muito legal e muito útil. É um gatilho rápido que a gente tem. Às vezes a pessoa chega no consultório, porque não sei o que, a gente percebe que, meu filho, né, vai dar problema. Taca numa constelação. Aí a pessoa... Aí a gente começa a trabalhar algumas questões que vão aparecer na constelação e vai resolvendo aquela questão principal. É o que a gente chama de um SOS, sabe? É aquela coisa, minha filha, a coisa tá preta pro seu lado, vamos resolver, vamos dar um up. É como ir no médico, né? Vamos dar aqui tô com muita gripe, minha filha, toma um troço que você fica alerta, bonitão, esquece da gripe, mas vamos trabalhando a gripe no consultório. Então é mais ou menos isso. E aí, no meio da constelação familiar, uma das mulheres que estava ali começou a sentir dor no rim, de pedra no rim. E ela caiu da cadeira assim, gritando, ai meu rim, ai meu rim, ai meu rim, não aguento o rim, não sei o quê. E aí começou assim, ela começou a sentir o rim. Quem fazia o papel do pai começou a sentir o rim. Quem fazia o papel da mãe do pai começou a sentir o rim. E ficou esses 3 sentindo o rim. Daqui a pouco, aí o constelador olha para a menina e fala assim, na tua casa quem tem problema com o rim? Ela fala, meu gato. E aí você fala, senhora, mas o seu gato na tua constelação? Porque o animal também não tem ego, gente. O animal, ele é um grande canalizador. Quando o animal, às vezes, fica doente, quando o animal manifesta alguma questão, você pode ter certeza que está ligado ali com fica calma, né? Então tá bom.
chegou de São Paulo, que ele se manifesta bastante, sem nada, andando devagarinho com o rabinho das pernas. Fui direto fazer raio-x, não sei o que, sei lá, 3 hérnias cervical, exatamente como eu tenho. Olha, gente, a mesma hérnia. 3, C4, C5. Gente, não preciso nem ir muito longe. Temos um amigo que acabou de comprovar nossa tese, muito obrigada, né? Mas é. Quando ela falou, acreditava alguma coisa, ele falou assim, tem 3 hérnias. Foi 3 hérnias, tem uma artrose no ano. Ele tá legal, com 7 anos, tá muito novo para ter artrose. Uma tá exatamente com a minha hérnia. Foi isso que a gente falou. Assim, mas foi falando específico. Assim, sem ela tem também. Sem a pessoa. Pode. Né? Mas a gente sabe que isso fala de questões que estão... Você olhou para ela com uma cara que eu falei, ai, soltei aqui uma coisa que não devia, né? Fiquei bem assustado quando ele deu o resultado na hora, não é possível, gente. Não é possível. Gente. Uma outra cachorrinha no lugar que faz tratamento espiritual de cachorro, e lá eles têm essa filosofia, eles dizem que o animal é filtro, que a gente tem, eles vão ter. E por que isso é importante para o animal? E por que isso é importante para o animal, para a gente entender, para a gente não ficar, coitado do animal, né? Que a gente fica até com medo de pegar um cachorro agora, né? Porque, eu vou zicar o cachorro vai ficar mal. Porque, olha só, não, fica tranquilo, olha, porque o que acontece? Para nós estarmos no reino hominal, ou seja, para eu ser humano, eu preciso ter os meus arquétipos constelados, arquétipos do reino do homem. Só que para que eu possa consolidar esses arquétipos do reino do homem, eu tive eles embrionários na fase que eu era animal. Então, o animal, ele vive os mesmos os mesmos arquétipos que nós temos, só que em nível não humanizado, no nível animalizado. Por isso que quando você sonha com animal, você sonha com um aspecto de algum arquétipo seu que está em desenvolvimento, que ainda não está presente como alguma coisa humana, mas deve estar daqui a pouco, porque deve estar no seu processo de desenvoltura. Certo? Oi? Uma forma mais primitiva. Então, e o arquétipo, gente, ele não é uma coisa que assim, é um arquétipo legal, um arquétipo ruim. Não. Arquétipo é neutro e todos os arquétipos têm 2 polaridades. O lado legal e o lado ruim. Vou dar um exemplo do arquétipo que tem 2 polaridades. O arquétipo de Áries, o deus da guerra. Áries, o deus da guerra, quando é primitivo, é aquela pessoa que briga por qualquer coisa, que é impulsiva, esquentada, ela só quer bater, certo? Ela se defende por qualquer coisa. Áries, que quando tem um aspecto positivo, ele trabalha a fidelidade, a lealdade, a sinceridade, a força, né? E trabalha também a capacidade de você lutar por esses ideais. Sim? Custe o que custar. Então, você tem 2 lados. Então, existem doenças que vão falar do arquétipo de Áries de um lado e doenças que vão falar de arquétipo de Áries do outro lado. E o animal precisa passar por determinadas experiências para que isso possa começar a florescer na psique dele, para que quando ele chegar no reino nominal, ele também tenha a capacidade de aflorar isso. Foi, gente? Então, para o animal, isso é uma evolução. O animal, ele não evolui através da dor. A dor, para ele, não serve de nada. Entendeu? Ele não pensa, não deveria ter feito isso, né? O cachorro da Beth não vai pensar, peguei muito peso, aguentei toda essa galera o tempo todo nas minhas costas, né? Ele não vai pensar nisso. Ele simplesmente vai viver. Então, para o animal, a dor não tem sentido. Mas é importante que ele passe por aquilo. Ele não fica se questionando, meu Deus, por que eu? Né? Já viram um cachorro quando tá com alguma coisa na pata que sai correndo, pula, tropeça? Você fala, querido, você estava doente há meia hora. E agora você está assim, parecendo um Bambi feliz que encontrou a mãe, né? E tá lá o cachorro exatamente assim. Então, para o animal é diferente essa questão da dor. Nós temos uma coisa horrorosa, que nós humanizamos o animal. E é por isso que o animal dá tanto problema de comportamento e problemas de doenças, né? Quem fala muito bem disso é o César Millan, né? Todo mundo sabe o Dog Whisperers, né? O encantador de cães. Ele percebe, ele entra numa casa, quando ele vê que o cachorro tem um problema, ele vê que o problema é de quem? Então, vai por aí.
assim como as doenças, os animais, o que os animais fazem, o que os animais começam a manifestar também falam da gente. Isso é muito legal. A gente começa a fazer vai fazendo uma percepção do todo, né, de certas coisas que precisam ali acontecer, que precisam ser transformadas. Às vezes o animal realiza para a gente poder ver. Oi? Tem, gente. Animal é bizarro. A minha cachorra, posso dar um exemplo para vocês, ela é tudo aquilo que eu preciso ser. Tudo, é impressionante, gente, tudo. Ela é uma cachorra que ela já nasceu, e ela é engraçada porque ela é minha. Então, ela tem uma ligação comigo, né? Então, qual é a característica máxima da cachorra? Ela já nasceu adulta. E eu quando era pequena, né, que eu tinha meus 9 anos, a gente ia para casa dos meus primos, a gente ia brincar, eu brincava 2 minutos, depois sentava com os adultos e ficava assim, já contei para vocês, rindo, né? A conversa não era comigo, eu estava rindo sozinha, eu estava fingindo que eu estava interagindo com as pessoas, entendeu? Aí o meu irmão vinha e falava assim, vamos brincar de não sei o que, eu falo, Marcelo, eu estou no meio de uma conversa. E aí, né, eu já tinha escutado minha tia falar assim para minha prima, você está sendo inconveniente. Então, às vezes eu falava, você está sendo inconveniente? Estou no meio de uma conversa. E aí ele saía assim, ai, desculpa, né? E minha mãe olhava assim, quem está conversando com você? Aí eu estou participando do assunto. Era ridículo. E minha cachorra é assim, a gente compra brinquedo para ela, bolinha, ela faz assim, ó. Você joga a bolinha, ela faz assim. Legal. Não, querido, eu caço, entendeu? Eu pego o lagarto em casa, eu mordo o passarinho, o nível é outro, né? E é literalmente, quando a gente leva ela para encontrar com outro cachorro, que é um Border Collie, que é o Merlin, que é um bebezão, né? Ela olha assim para ele, ela sobe em algum lugar e fica olhando assim para ele, com desprezo, sabe? Tipo... idiota, sabe? Ai. Aí de vez em quando ela brinca com ele, só que ela é igualzinha a mim. Meu irmão vinha brincar comigo, brincava, daqui a pouco eu me irritava, falava, para. No terceiro ele era lesionado, por alguma razão que não parou, né? A Flair é igualzinha, ela começa a brincar com o Merlin, daqui a pouco ela quer parar, ela pega, sai, aí o Merlin vai atrás, ela só olha assim pro Merlin. Aí ela começa a mostrar os dentes, né? Aí a gente tem que falar, para Merlin, chega, aqui ó, a bolinha, e o Merlin vai, né? Aí a Flair pega e deita assim. Pronto. Maravilhosa, né, gente? Então, assim, os animais não só falam da gente. Então, as doenças também e o nosso corpo também. Então, tudo fala. Cicatrização, a maneira que você cicatriza as coisas quando você se machuca, né? Força no cabelo, unha fraca. Tudo fala sobre nós. Tudo. O corpo, se você quiser conhecer alguém, é só você falar para mim, por favor, tire sua roupa. Tô brincando. Não precisa falar isso não, entendeu, gente? Mas, se puder, né, fica mais fácil. Assim, por favor, tire sua roupa, deixa eu analisar você, obrigada. Né? E depois, pronto. Mas isso funciona. E as nossas doenças falam das nossas questões, falam das nossas, às vezes, das nossas coisas mais sagradas. Às vezes, eu tenho uma questão tão boa em mim, eu não consigo botar para fora, vem uma doença para me ajudar a colocar. E por aí vai. Foi, gente? Vocês querem fazer pergunta? Querem cantar uma música? Pergunta. Nessa questão de vir uma doença assim também, pode vir um acidente também. Obrigado, linda você. Linda. Exatamente. Da mesma maneira que vem a doença, pode vir um acidente. Gente, não existe acidente. Por favor, não existe acidente, tá? O que existe? Existe o seu inconsciente fazendo com você a pegadinha do malandro, entendeu? Existem, mas eu bati o carro sem querer. Mentira. Quando você bate seu carro sem querer, quando você dá raladinha na parede, isso fala de você. Meu carro era quadrado, hoje ele é redondo. Mas tive que aprender o que estava falando. Hoje eu dirijo muito mais tranquilo. Hoje eu não pareço uma louca e eu não ouço AC/DC no carro. Porque se eu ouvir AC/DC, minha filha, baixa o demônio aqui, eu vou... né? Tô brincando. Continuo ouvindo, mas mais tranquila. Mas, enfim, acidentes são a mesma coisa. Cortei o dedo, fui ali. Agora, você não precisa ficar que nem um doente, né? Porque, fui pegar um papel, cortei o dedo, o que significa? Entendeu? Tem certas coisas que você pode levar de uma maneira leve a vida, entendeu, gente? Significa que você cortou o dedo com o papel.
tá? Significa alguma coisa? Para mim, que sou um pouco alienígena, significa, mas para uma pessoa normal, né, no nível de, né, um CNTP, condição normal de temperatura e pressão, a pessoa que quer ter uma vida boa, quer ter uma vida saudável, não vai ficar casada com cortei aqui com a faca do queijo, né? Significa que eu sou mutiladora, não significa nada. Significa que você cortou com a faca do queijo. Estava distraída, então pensa por que estava distraída. Mas não precisa ficar catando lá no livro, cortar dedo com faca, entendeu? Que não vai aparecer, tá? Porque às vezes, porque é engraçado, tem umas pessoas que eu conheço que de tanto eu falar negócio de símbolo, qualquer coisa que acontece, elas me ligam. Então, assim, quebrou um copo em casa, ela fala, estava lavando a cozinha, aconteceu uma coisa inédita, né? Estava lavando não sei que cozinha e não sei o que, e caiu um copo e quebrou. O que significa? Eu falo assim, que o copo caiu e quebrou, né? Que escorregou na mão, quebrou, né? Então, assim, tem coisas e coisas. Oi? Exatamente, para os gregos aqui, os gregos é maravilhoso, que significa sorte, senhora, sorte, né? Então eu vou dizer, na Grécia isso é bom, agora eu vou dizer isso, né? Mas tem umas coisas que são assim, e tem coisas que são simbólicas mesmo, que vão acontecer essas coisas, a gente vai falar, né? Roubou carteira, perdeu chave de casa, esqueceu o filho em algum lugar. Minha mãe já me esqueceu num hotel. Gente, ela já me esqueceu num hotel. Também. Então, também fala, a gente tem que conversar sobre que coisas são essas, por quê, que aparelhos são esses, que coisas são essas, quebrou em que situação. Não, essa coisa, não, gente, eu vou pedir para vocês uma coisa, tá? Por favor, aqui, muita atenção. Sabe aquela ideia da energia, que a pessoa fala, a energia é ruim, a energia descarregou, a energia, não tô falando, não, tô querendo dar uma outra coisa. Fulano tem uma energia ruim, fulano suga minha energia, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Isso não existe, exatamente, isso é sombra, ou seja, todo mundo nasce com um quantum de energia igual para todo mundo. Certo? Que você não dá, você não perde, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Obrigado. Então, quando você encontra alguém que tem algum aspecto que é da sua sombra, a sua energia psíquica regride para o inconsciente. E parece, então, que você está sem energia. Aí a pessoa olha e fala, fulano tem uma energia negativa, né? Fulano é pesado, né? É pesado para você. Sua assombração, né? Que não sabe o que tem dentro do seu eu, porque se você soubesse... Oi? Ligou os dois, entendeu? Então, assim, aí ela falou assim, quando a gente está com energia muito pesada, que a gente vai quebrando as coisas eletrônicas, é isso? Não. Mas não é pesada, não. Tem uma época que não tem, não. Aparelho, Então, você tem que pensar que tipo de tecnologia você tá... Isso é simbólico, entendeu? Não é só porque tem a época do ano que quebra os aparelhos, não. Né? Também fala do nosso simbolismo. Agora, não fica louco, entendeu? Se começar a quebrar tudo, fala, cara, estou errada em alguma coisa, entendeu? Estou meio estranha. Oi? Vou consertar algum troço. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Pra gente poder ver. Às vezes é uma onda de depressão que tá vindo, marasmo, melancolia, sei lá, vai depender da conversa que a gente vai ter com a criatura. Mas isso acontece. Foi, gente? Então, quando alguém fala assim, fulano suga minha energia, não suga, demônio, né? Quando o André Luiz fala de vampirismo, ele não tá falando da pessoa que pega um canudo, bota em você e suga e você fica, né, definhando. Não, ele está falando de um espírito que tira a sua energia vital porque regride ela para o inconsciente. Aí o espírito fica inconsciente e o espírito obsessor, porque trocou na sombra dela, pode então, como ela está mais inconsciente, fazer o quê? Influenciar. Faz todo sentido agora. Foi? Ele não tinha, exatamente. Se você trabalha aquilo, não te acessa mais. Ele pode chegar onde... Exatamente. Se eu trabalho... Quando eu vejo uma pessoa que tem uma energia ruim, entendeu? E eu faço uma terapia e descubro que o problema era meu, quando eu encontro com a pessoa tem uma energia ótima. Porque foi aquilo que eu falei pra vocês. Pensem numa pessoa que vocês odeiam. Pensa numa pessoa de energia ruim. Pessoa que suga você. A pessoa que quando chega o ambiente fica escuro. Pensou? Agora pensa numa pessoa que ama essa pessoa, que acha essa pessoa maravilhosa, que sai com essa pessoa, que é amigo, que pra ela, por que o ambiente não é escuro? Porque ela é trevosa também? Porque ela é louca? Entendeu? Não, porque isso é da gente. Entendeu? Vê se você vê algum livro de André Luiz, onde André Luiz desce no umbral e fica sugado das energias dos obsessores. Pra ele aquilo não tá mais fazendo eco. Então, para ele está vendo, ele está podendo ajudar, ele está podendo trabalhar de uma outra maneira. Certo?
Foi, gente? Então, trabalho interior. Fala, criatura. Eu acho que quando você se conecta, lógico que tem que ter só um sentimento. Mas você não vai ter. Você não vai conectar. Não vai. Se você tiver autoconhecimento, você não vai se conectar. Não, conectar que eu tô falando só de. Perceber. Não, de conectar com a pessoa. Você vai receber, mas você vai conectar. Não estou entendendo se eu conectar. Então, tá bom. Então, gente, perguntas. Diga. Para os bichos. Tem bichos que têm depressão. Tem, e donos também. Tem bichos que têm depressão. Não, mas um pouco mal. Por exemplo, no meu caso, eu sempre peguei os bichos da casa toda. Todos eles eram meus, e eram dos meus irmãos, dos meus irmãos, eram dos meus irmãos, todos os bichos eram meus. Quando eu casei, todos tiveram depressão. Porque talvez a depressão podia, ou ser, olha só, você falou uma coisa muito legal. Quando a gente casa, a gente sai de casa. Eu sou obrigado a fazer tchau mãe, tchau pai, tchau irmãos, tchau bichos. Fui. E no fundo, a nossa vontade é fazer o quê? É levar o marido para a nossa casa. Vamos casar e morar na casa da minha mãe, que ela é ótima. Meus animais são ótimos, tudo é ótimo. Fala de uma tristeza que a gente talvez sente que a gente a gente não pode levar isso. Eu não posso casar triste, entendeu? Chegar, olha, eu não queria casar com você, quer dizer, até queria, mas assim, não, eu tenho que entender que é uma mudança. Isso é uma morte pra gente. A gente pensa que a noiva, a mulher principalmente, chora porque está emocionada no casamento. Lê do engano, gente. Lê do engano. A mulher chora do pânico que ela vai ter, porque coisas vão morrer, entendeu? A primeira coisa que vai morrer é a conexão com a mãe. Mãe, aí o marido já começa. Né? Gente, são coisas que acontecem. O que vai morrer pra gente? A gente vai ter que quebrar o ânimo que a gente recebe da mãe, por exemplo, porque você vai começar a conviver com uma outra pessoa, um outro homem, uma outra vida, uma outra realidade, uma outra sogra, que isso também não é muito legal, que ela faz, quer dizer, ela faz o papel da sua segunda mãe, literalmente. A mãe que vai ajudar você a humanizar a sua mãe, porque o problema com nora e sogra é sempre assim, né? Minha sogra é uma imbecil, não educou o filho bem, meu marido tem problemas, os irmãos também, mas a minha mãe é perfeita, porque eu sou a pessoa que melhor fui educada. Entendeu? Então, a sogra humaniza a nossa mãe. Faz a gente olhar para nossa mãe e fala assim, mãe, nesse aspecto não. Nesse aspecto faltou aqui né, um tempero, né, enfim. Então, as coisas vão se trabalhando. Mas os animais falam disso, não tem jeito, gente. Animal e humano é a mesma coisa. Eu também, se eu casar, a Flair vai junto, né? A Flair, ela vai inclusive na igreja, né? Esse nervosismo passou para os bichos. Passou, lógico. Você quer ver que coisa curiosa? Quando eu fui fazer uma viagem com meu namorado, quando eu fui para o Canadá, e faltando, assim, uns 4 dias para eu voltar para o Brasil, ele me perguntou assim, eu tinha uma cachorra chamada Mel, e aí ele me perguntou assim, se a Mel morrer, o que você vai fazer? Do nada. Eu olhei para ele e falei, fica quieto, Deus me livre a Mel morrer, para com isso, não sei o que lá, nananã. Aí nisso, meu pai manda uma mensagem para mim, no outro dia, perguntando quando é que eu voltava. Eu falei, parece que há 4 dias eu tô aí e tal, não sei o que. Ele, ok. Ponto. Oi? Não, a Mel estava subindo. Quando eu cheguei aqui, eu fui, minha mãe foi me buscar no aeroporto, cheguei em casa, nananã. Aí fui para cá, aí meu pai me ligou, falou, pai, vou passar aí. Ele passa porque a Mel está muito mal. Aí já me deu aquele negócio, meu namorado que nem sabe das coisas, né? Ele é médium que nem essa cadeira. Aí eu cheguei em casa, a Mel estava literalmente morrendo. A gente tinha descoberto que o que ela tinha era um câncer, que estava em metástase, estava tendo convulsão, ia ter que sacrificar, e foi aquela coisa horrorosa. E em menos de 3 dias, né, quando eu voltei, a Mel desencarnou. E eu fiquei mal, mais mal. Porque assim, eu não entendi essa questão do bicho. Para mim, assim, o bicho é a coisa mais pura que tem. Eu ver um bicho morrer num sofrimento, aquilo foi para mim assim, quem segurou minha barra foi o Luiz Mário. O Luiz Mário foi me explicando e foi me cutucando, e aí eu fui aprendendo, pensando, até que eu entendi essa questão. Falei, beleza. E aí o Luiz Mário chegou para mim e falou assim, mas ela vai voltar, porque o carinho que você tem por ela é muito grande. Aí o que eu fiz? Comprei outro cachorro. Falei, a Flair é a Mel.
E minha mãe olhava assim, e a Mel era uma cachorra que eu não tô brincando, gente. Ela era assim, ela era calma de um grau, ela era um cocker. Cocker é um pouco com tinhoso no corpo, né? Tem um pouco do caprioto no corpo, né? E a Mel, ela era muito docinha, ela era uma cachorra que se caísse uma carne no chão e ela fosse comer, e a gente falava assim, o que você tem na boca? Ela cuspia. Cara, era um cachorro que, assim, doce, exatamente, ensinando a família inteira a ser doce. Doce. E a Flair é uma cachorra, como eu falei pra vocês, ela tem a auto-independência. Minha mãe falava assim, acho que ela é um pouco diferente da Mel. Acho que ela não é a Mel. Né? No começo a gente falava assim, vamos fazer carinho. Aí a Flair fazia, ai, mordia todo mundo, entendeu? Ela só queria saber de morder, brincar. Minha mãe, ela não parece com a Mel, Cristiano. Oh, ai, Flair, para, Flair, né? Porque a cachorra começava a morder. E ela fala, a Flair é agressiva, né? E aquela coisa. E eu abstraí essa questão da Mel. Aí a gente foi comprar o Merlin. Quando eu cheguei para comprar o Merlin, a gente chegou para ver o Merlin, que é um Border Collie. Tava um cercadinho lá dos Border Collies. Eu olhei aquilo e falei, gente, estava igual pinto no lixo. Eu sentei no chão e esperei a tiazinha levantar o cercado. Quando a tia levantou o cercado, os cachorros saíram assim, né? O Merlin veio, deitou no meu colo e ficou. E aí eu já comecei a fazer carinho nele, não sei o quê, nananã, aquela coisa fofa. Aí a gente soltou, ele andou um pouquinho, parava e deitava. Mas era a coisa mais calminha, mais doce que tinha. Aí meu namorado olhou e falou assim, qual você gostou? Eu falei, o cachorro vai ser seu, qual você gostou? Aí ele, não sei, eu falei, olha, eu gostei desse, mas qual você gostou? Né? Eu já falei, não sei, senti uma relação, né? Aí ele pegou os cachorros e falou, acho que eu também gostei desse, graças a Deus, né? Aí a gente já deu ali o nome pra ele, foi aquela coisa maravilhosa. Aí o que aconteceu? O cachorro foi pra casa. Nas primeiras semanas que o cachorro estava em casa, os primeiros dias, assim, ele já começou a manifestar as coisas idênticas à minha cachorra. Hoje, primeira vez que ele subiu no sofá, o Rodrigo, a gente falava assim, a Iraci tinha uma frase que era assim pra Mel. Ela subia no sofá, minha mãe falava assim, quem tá no sofá? Ela fazia assim, abaixava a cabeça, ia devagarinho assim, ó, e pulava. Do tipo, não sei, entendeu? Era assim. E aí, o dia a gente chegou em casa, o Merlin subiu no sofá e ele tava molhado. Aí o Rodrigo olhou e falou, quem tá no sofá? Ele parou, abaixou. Olhou assim, foi de fininho saindo, eu fiquei assim, ó. Aí eu falei, não, devo estar muito louca. E ele tem várias coisas que ele é igual a Mel. A mais bizarra foi a primeira vez que ele foi no pet shop, eu liguei pro Rodrigo e falei assim, falei, amor, se ele for a Mel, ele vai parar, ele não vai entrar na pet shop, porque a Mel morria de medo de pet shop. Aí o Rodrigo levou o cachorro no pet shop. Quando entrou na pet shop, o cachorro fez o quê? Travou. E não entrava, e puxava, e não entrava. E tremia. Foi tomar banho, tremia. Ele me ligou e falou assim, é a Mel. Pronto. É a Mel. E o mais bizarro é que o cachorro fica em cima de mim o tempo inteiro. É um amor, é um chamego. E foi ele que sabia que a Mel ia desencarnar. Olha só como é que as coisas são. Como é que a vida vai dando volta, como é que as coisas vão voltando. Oi? Sei lá como ele sabia, porque, sei lá, acho que tinha que ter essa relação, né? Sei lá. Para chegar para ele, o cachorro já tá... Então, eu falo para ele, se um dia a gente terminar, eu levarei a Mel. Aí ele, mas agora é o Merlin, eu não me interessa. Ele me escolheu. Ele é meu. Ele não é seu, foi nasceu da minha barriga, é meu. E aí fica aquela coisa toda, mas enfim. Mas foi, gente. Na próxima quinta-feira a gente vai entrar numa coisa muito legal. Então eu aconselho vocês que vocês tragam cadernos para anotar, porque a gente vai entrar na prática terapêutica 1, que é o primeiro passo, mudando o foco. O que eu vou fazer com vocês? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4... Peraí. 4... Nós vamos ter 4 aulas aí seguida pra gente... gente, como eu vou viajar, eu vou pedir pra Júlia. A Júlia que dá Psicologia 1 aqui. Vocês conhecem a Júlia, não conhecem? Ela é maravilhosa. Ela traz ainda PowerPoint pra vocês. Ela fala mais devagar do que eu. Ela é linda, mas tem namorado, tá? Ela é crossfiteira maravilhosa. Vocês vão ver o braço dela, que inveja, né? Mas ela é muito didática. E a gente vai trabalhar com vocês uma coisa que a gente trabalha em consultório, que é como que se trabalha a sombra. Como que você encontra os seus pontos, seus complexos. Quais são os primeiros passos para você começar a desenganchar. São ferramentas que a gente quer ofertar aqui, né? Que a gente quer dar para vocês saírem daqui, não assim, legal, aprendi um monte de coisa de psicologia do céu, e o que eu faço com isso? Então, a aula que a gente começa a prática, ou seja, o que eu faço com isso. Então, a gente vai passar muito exercício, eu vou passar aqui, a gente vai fazer eu vou fazer alguma dinâmica com vocês, mas sempre explicando da onde vem o processo para a gente poder
entender. Foi? Então, se vocês quiserem, tragam um caderno, pode trazer coisa para anotar, sei lá, né? Traz uma pedra, né? A criatura traz um gravador, tá ótimo. E é isso. Gente, pergunta, quer mandar um beijo? Estamos aqui ao vivo na internet? Não? Eu tenho que mandar um beijo para a pessoa que está no Japão. Gente, mandou aqui um... não posso, que eu estou sem internet. Mas, enfim, ela vai saber que é, né? Um rapaz que está no Japão, que falou que nos acompanha. Então, quero mandar um beijo para você, Brasil no Japão, né? Que falou pra gente que acompanha nossas aulas, que adora, ótimo. Gente, a gente está muito internacional. Vocês estão entendendo? Estamos muito internacionais. Por isso que eu falo para vocês, se vocês querem mandar um recado para alguém, vocês subam nesse palco, vocês falem agora. Porque isso aqui fica para prosperidade. Foi, gente? Então vamos fazer a nossa prece pra gente ir pra casa. Hoje é dia de pizza, tá friozinho gostoso. Não é não, gente? Hoje é dia de pizza não, você comer pizza na quarta da manhã pra gente se encontrar. Então não é dia de pizza. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de vida. Agradecemos a todos os sinais que vêm até nós, sejam da forma que for, para nos alertar sobre a nossa capacidade de nos iluminar, do autoencontro, de transformar aquilo que nós pensamos que é chumbo em ouro, que é sombra em ouro. Então, assim pedimos, Senhor, que possamos ter o olhar de amor, o olhar da compreensão em cima de todos esses sinais, para que possamos integrar e nos realizarmos. Agradecemos a Joana, nossa mentora, e pedimos a ela que nos oriente nessa nossa caminhada. Graças a Deus. Gente, obrigada, até quinta que vem.